Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Atualizando. Hoje para tratarmos sobre o Estatuto da Terra, os 60 anos do Estatuto da Terra. O ano era 1964, quando em 30 de novembro foi promulgada a lei de número 4.504, que estabeleceu aí os modernos, podemos falar assim, critérios para a reforma agrária, para o uso adequado das terras no Brasil. E para conversarmos sobre isso, estão aqui o professor Rogério, nosso amigo da Sociologia da História, e o Monteiro. Então eu vou começar pelo óbvio, né? O que é o Estatuto da Terra? Bom, pessoal, olá a todos, né? Alexandre, o Estatuto da Terra é uma lei que é lógica, ela é bem objetiva, que cria critérios para que o governo desaproprie as terras que não são produtivas e passe para aquelas pessoas mais carentes, né, mais pobres, que queiram realmente plantar. Basicamente é isso. E ali tem as normas, os tamanhos, as áreas, como que é feito todo o processo. E é uma lei, vamos dizer assim, tardia, porque ela veio só na década de 60. Se você pegar outros países do mundo, alguns fizeram reforma agrária, né? Os Estados Unidos fez mais ou menos no século XIX. Geralmente eles discutem muito isso em prol, mas algum país já fez reforma agrária? Os Estados Unidos fez. Também teve os problemas lá norte-americanos. O Japão fez alguma coisinha depois da Segunda Guerra, a Coreia do Sul. Se fala muito em prova, acho que um pouco mais de história, talvez, que o Peru fez, né? Então, México, início do século XX. O México fez também. Então não é uma novidade, né? Mas também não é uma coisa fácil de ser feita, né? Uhum. Estados Unidos, 1862, né? Ali durante o processo de guerra civil e também de abolicionismo. Então também é um país que poderia ser aí um dos exemplos precursores aí da reforma agrária no Ocidente, né? Tema sempre polêmico, né, Alexandre, Monteiro? Falar em reforma agrária no Brasil é um tema delicado, polêmico, não é de hoje, né? Um tema histórico. E, claro, pressão da sociedade, né, dos movimentos sociais pela democratização do acesso à terra, né? Mas você tem o agronegócio, evidentemente, que vai se posicionar sempre, né, a favor de seus interesses e, claro, de maneira contrária a essa tese da reforma agrária. Então, algo que suscita realmente atenção, que é um tema possível aí nas provas de vestibular, né, pelos 60 anos aí do Estatuto da Terra. Mas, Rogério Monteiro, a ideia assim, tá, a coisa chegou tardiamente, né? Para o nosso aluno que é bem mais jovem, né? Pô, 60 anos né? Mas chegou tardio aqui no Brasil. E antes não havia qualquer ordenamento legal, jurídico, para aproveitamento das terras no Brasil? O que a gente pode citar, né, Monteiro, voltando no Brasil Império, a Lei de Terras, em 1850, a Lei número 601 do Império. Já que você citou a data do Estatuto da Terra, a gente pode voltar lá em 18 de setembro de 1850, uma lei imperial. A Lei de Terras ela procurou regulamentar a posse da terra no Brasil, regulamentando a compra e a venda, né? A terra como propriedade privada. Então ela deveria ser adquirida em dinheiro, em espécie, uma vez que antes dessa lei havia muita concessão de terras, arrendamento, né? O sistema de parceria que vigorou ali nos anos 1840, 50, até a Lei de Terras. Era em dinheiro e à vista. Né? Exatamente. Então, a terra como propriedade, como um objeto do capital, né? E a partir daí você tem o acirramento do processo de concentração fundiária no Brasil, que também é histórico. Se lembrarmos lá do período colonial, você tem as capitanias hereditárias, as sesmarias, e não à toa o Brasil hoje tem aí um dos maiores índices de concentração de terra, né? Está entre os 5 países do mundo aí que mais concentra terra. 1% da propriedade, né, dos proprietários detém 45%, né, da superfície da propriedade produtiva no Brasil. Né? Então... E uma coisa que eu estava lembrando aqui, né, acho que é deixar claro também para o nosso aluno, né, que quando a gente trata de reforma agrária, é interessante estabelecer, né, essa diferenciação entre o que é rural e o que é o agrário. Rural não é urbano. Né? Rural, você tem várias atividades ali que são feitas. Né? Mas quando a gente trata do agrário, é a parte produtiva. Agricultura, pecuária, né? Enfim. Então, quando se observa, né, a ideia de uma reforma
agrária também visa isso, não apenas, né, equalizar a distribuição das terras, mas também que ele seja mais produtivo. Tu tem aquele trechinho da lei aí? Temos, vamos colocar aqui no Isso aqui é bacana que o Monteiro vai mostrar agora. A gente vai puxar aqui o que ele chama de cabeçalho da lei, né? Então tem ali, foi em 1964, né? Aí já chama a atenção o primeiro parágrafo que ele fala ali, considera-se a reforma agrária, que às vezes as pessoas não sabem o que é a reforma agrária. São um conjunto de medidas, são várias normas, né? Que visem a promover a melhor distribuição de terra, né? Mediante o quê? Modificações do regime de sua posse e uso a fim de atender aos princípios de justiça social e do aumento da produtividade. Então ele quer aumentar a produção e ao mesmo tempo ajudar o vulnerável, que a gente chama hoje de vulnerável, né? A pessoa que não teria terra. E também essa questão da justiça social ela vai ser reforçada com a Constituição de 88, né? Ali que eles usam muito aquele termo, a terra e o imóvel urbano também, eles têm que ter uma função social, né? E a função social é um troço que, pelo menos eu vejo bastante no Enem, que na propriedade agrícola, vamos só falar de parte rural por enquanto, você basicamente, para ter uma função social, você tem que produzir, não pode deixar lá a terra ociosa, você não pode detonar muito o meio ambiente, tem que seguir a lei ambiental e você tem que, dentro do possível, ali seguir as normativas de lei de trabalho, né? Ou seja, não pode ter análogo à escravidão, pagar 13º, férias. Então, se o proprietário de terra fizer essas três, e outras coisas mais, mas essas três, daí ele entra nessa função social. E aí, teoricamente, não pode ser desapropriado a terra, né? O cara está sendo produtivo para o meio, mesmo que a propriedade seja grande, né? Mas, e aí eu estou pensando aqui, considera essa reforma agrária um conjunto, então pode-se dizer que o Estatuto da Terra inaugurou a reforma agrária no Brasil? É um processo? É uma lei, ela inaugura uma lei objetiva com várias normas, né? Porque antes as coisas eram meio largadas, e ali não, ali é feita uma compilação, né? Aí o que vai acontecer? Acho que até o Rogério sabe mais do que eu isso. Ela é feita no regime militar, essa lei. E aí eles queriam povoar, fazer uma reforma agrária no sul da Amazônia. Então ali no que seria a Transamazônica. Então eles pegariam as pessoas pobres do sul e jogariam para lá, para o norte, e que seriam chamadas na época de agrovilas. Só que daí o pessoal foi e não curtiu muito, né? Porque não tem escola, não tem hospital, não tem infraestrutura. Então a tentativa foi feita na época do regime, né? A terra era de graça, porque era a terra do governo. Aí eles muitos voltaram para o sul, né? Sim, e aí vai formar as discussões do... Essa é a tal da terra devoluta. Devoluta. Que pode aparecer em prova. Isso, que é a terra do Estado, ele deu bobeira, o pessoal foi indo, mas não deu certo, né? Acabou voltando. Uhum. E aí é importante contextualizar, né? O Monteiro já trouxe o tema ali do período militar, então reforçando a data, né? Para quem nos acompanha, aí, os 60 anos do Estatuto da Terra, decretado ali em 1964. Então, início do governo militar, né? O governo militar ele assume em março de 64, ali abril de 64. E é uma lei que, de certa forma, dá uma resposta à luta pela reforma agrária no Brasil, que era um tema que vinha sendo já debatido e reivindicado pelos movimentos sociais das décadas de 40, 50. O movimento cresceu muito nos anos 50 e início de 60 com as ligas camponesas, né? Tem o líder Francisco Julião, que vale a pena também os nossos alunos lembrarem, líder desse movimento que traz a pressão da sociedade civil organizada, ali, os movimentos sociais pela reforma agrária. Então, de certa forma, não deixa de ser uma resposta do recém-instaurado governo militar a essa reivindicação social, né? E como o Monteiro bem comentou, esse início de uma regulamentação de um tema, né, tão necessário que é, mesmo que tardio, trazer a reforma agrária para as políticas públicas. E aí, reforçando, né, além dos 60 anos do Estatuto da Terra, e eu mencionei as ligas camponesas ali que atuaram nas décadas de 40 a 60, em 1984, então, né, mais uma data aí que poderia talvez ser lembrada como efeméride pelos vestibulares, a criação mais formal, digamos, do MST, que atua mais atualmente, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é a sigla que todo mundo está acompanhando, né, acostumado a verificar em questões de prova, em comentários da imprensa.
do atual movimento que luta, Existem né, outros, pela reforma agrária. também, mas O mais conhecido, os citado. atingidos por barragens. Tem vários, né? tem vários. Tem as mulheres do MST. Via Campesina. Sim. E tem o MST e tal. Uma coisa que eu tava dando uma olhada em algumas situações para fazer a pauta aqui da nossa conversa. Você falou, né, que o regime, então, em 64, queria dar uma resposta para esse assunto. É curioso que o Castelo Branco ele inspecionou a construção dessa lei, né? E o pessoal foi colocado num hotel em Brasília e ficou meio confinado ali, né? Até terminar o negócio, né? E alguns até atribuem que os trechos são mais enxutos por causa disso, porque eles fizeram um negócio bem conciso para dar uma resposta a isso que você estava falando. Então era uma pressão, né? Que havia. Eu não lembro quantos artigos tem o Estatuto da Terra, mas não são muitos, são 70, 80, para uma lei é pouco. Né? Mas também é aquele governo, para quem não lembra, né? O Castelo Branco era o primeiro presidente ali, né? Às vezes o pessoal mais novo não sabe, né? Do regime militar ali, né? E aí é aquela pressão de ditadura, governo tendo que dar resultados, então realmente eles fizeram rápido, né? E uma coisa que eu teria a mencionar é que essa reforma agrária que a gente conhece, porque ali é a lei, né? Ali é a lei. Até ela realmente pegar no tranco e ser uma reforma agrária, ela, vamos dizer assim, que é no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu vi uns valores assim. Então, por exemplo, no governo do Fernando Henrique Cardoso, foram assentadas 500 mil pessoas, 500 mil famílias no Brasil, né? Multiplica por 4 pessoas, mais ou menos, né? Então dá quase 2 milhões de pessoas. Daí no Lula, nos dois governos do Lula foram 600 mil pessoas, ou 600 mil famílias, perdão. E aí na Dilma, porque ela pegou aquela época da crise econômica, daí baixou para 108 mil famílias. Mas o que é o assentamento, né? O pessoal que aparece no vestibular. Isso é legal, assentamento é quando o Estado compra a terra que não está atendendo à função social e põe as pessoas que estão lá cadastradas no INCRA. Então não é uma coisa barata, não é assim, simplesmente o governo estala o dedo, confisca a terra de alguém e fala assim, agora vamos pôr 500 mil pessoas. Então a reforma agrária, mesmo tendo a lei, o país tem que estar com a economia girando bem. Então na economia do Lula, a economia estava legal, assentou bastante. No Fernando Henrique Cardoso, criou o Plano Real, a economia estava bem legal. Aí na época da Dilma, caiu, né? Não tem dinheiro. É interessante que na época do Bolsonaro ele já fez uma outra técnica que também deu um resultado curioso. Quem já está assentado, a terra não é dele. Você está, até a palavra é meio redundante, você está assentado ali. Você não tem o título da terra. Aí foi no governo Bolsonaro que ele foi lá e deu o título para aqueles que já estavam assentados. 200 mil títulos mais ou menos para as famílias. E isso é muito barato, porque só dar o título é só imprimir um pedaço de papel e entregar. Mas que resolve a situação da pessoa. Agora não sei quem que vai ser os próximos governos. Agora o governo brasileiro está com déficit fiscal grande. Não tá tendo dinheiro sobrando nesse terceiro mandato do Lula. Sei lá quem vai ser o próximo. Então vai ser bem difícil fazer uma reforma agrária do jeito que eles querem, que as pessoas querem. Eu estava vendo o cálculo, hoje tem mais ou menos 1 milhão de famílias ainda na fila da reforma agrária. O que dá o quê? 4 milhões de pessoas? Mais ou menos uns 4 a 5 milhões de pessoas. E não é de rompante, a pessoa tem que entender, né? Você tem que desapropriar. Isso também é bem interessante. Como que é o método de desapropriação? Você tem, hipoteticamente, você tem uma fazenda. Você tem que ser muito relaxado. Cara, tem que ter uma fazenda gigante, não plantar nada, dane-se o meio ambiente, usar mão de obra análoga à escravidão. Aí o INCRA vai lá e avisa, ó, você está fora da norma. Então daqui uns 2 anos a gente vai fazer o quê? Uma desapropriação. Se o cara for esperto, o que ele faz? Planta, paga o 13º, paga, né? Se o cara for muito relaxado, daí eles vão desapropriar. Você, como o Brasil é um país democrático, você tem direito a entrar na justiça se defendendo. Pode perder na primeira instância pro INCRA, recorre, vai para a segunda, vai para o STJ, vai para o STF. É como o cara é um grande fazendeiro, geralmente ele tem dinheiro para ir pagando. Então isso é caro para ele e é caro para o Estado, essa briga judicial. E daí o Estado geralmente vai ganhar, Daí lá na frente, depois de 10 anos, o Estado ainda tem que pagar a terra pro cara que desapropriou, que é a propriedade, né? Só é confiscado se tiver um trambique muito pesado, né? Geralmente por drogas, né? Se o cara produz maconha, pode ser que a terra seja desapropriada forçosamente. Cativeiro de sequestro. Isso, essas coisas assim meio complicadas, né? Então é burocrático, a legislação trava, né? É um Estado democrático, você tem direito de se defender sendo proprietário de terra. Então e esse é um ponto que eu acho bacana, né? Porque vamos criar uma hipótese aí. Você tem uma fazenda lá, igual você falou, tá tudo largado, criar uma facilidade, assim, um MST passar na frente e diz, poxa, vamos invadir para chamar a atenção e tal. Sim. A propriedade não é vistoriada pelo INCRA se ela estiver ocupada, né?
Isso, Não é porque, eventualmente, a pessoa não está produzindo por uma razão. A terra está em pousio, está descansando. Sim. Às vezes o cara não tem dinheiro. O cara não tem dinheiro, o cara, né, tem projetos futuros, ali tem essa coisa. É curioso isso, né? Porque a gente tem uma noção assim que é tudo meio na pancada, no soco. Não, é bem difícil. Tem todo um trâmite, né? O INCRA é um órgão muito competente, o INCRA, né? E a lei é muito boa. As leis brasileiras sempre são boas, né? São super bem redigidas, né? Aí eu acho que não é má vontade de governo de direita nem de esquerda, é dinheiro mesmo. Com dinheiro faz, não tem dinheiro, não faz, né? E tem uma outra tendência também que eu acho interessante a gente abordar aqui, a sociologia usa bastante, é que os movimentos de campesinato e um pouco os partidos de esquerda, eles alegam que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos por agricultores familiares. Sim e não, né? Eu já vou justificar isso, né? E eles falam assim, a gente tem que fazer a reforma agrária porque senão vai acabar a comida no Brasil. Eu acredito que não, por causa que cada vez mais o agronegócio está produzindo alimento em larga escala. Esse mesmo do cotidiano, né? E os hábitos alimentares das pessoas urbanas também mudaram. Tanto é que o Brasil hoje é o 5º país mais obeso do mundo. Por quê? Porque a população não está comendo mais aquele arroz e feijão clássico que as famílias antigamente plantavam. Você come produtos industrializados que é a partir de soja, milho industrializado, proteína animal. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Se não fizer reforma agrária, vai ter comida do mesmo jeito. Agora, se fizer reforma agrária, é legal porque você faz uma questão social mais equilibrada, né? O que se discute hoje também é, em vez de fazer uma reforma agrária, a reforma agrária é a terra, né? É a terra. Fazer uma reforma agrícola. A reforma agrícola, você fazia uma rodovia melhor, ensinar o agricultor a usar um drone, usar uma coisa geneticamente modificada, fazer umas técnicas, um porto melhor, uma ferrovia melhor, porque daí giraria mais dinheiro e mais emprego, não de forma direta na agricultura, já que cada vez você vai ter menos gente no campo. Mas sim aquele emprego de qualidade e honesto. Qualidade de vida. Gera imposto para o governo. Garantindo as leis trabalhistas, né? Que é um grande problema hoje no campo. É a fiscalização, evitar o trabalho análogo à escravidão. Né? Para que fazer uma reforma agrária, além de simplesmente a produção agrícola, tem outros benefícios também, né? Então, a preservação do meio ambiente. Preservação do meio ambiente e redução da violência. Tem também um pouco de controle de êxodo rural, porque o êxodo rural já está quase se extinguindo no Brasil, assim, está bem pequeno, mas o que tem geralmente... A tendência é a mulher da zona rural vir para as áreas urbanas, trabalhar ou estudar, entrar no mercado de trabalho. E o homem fica sozinho no campo. Aí o homem sozinho no campo vai para o alcoolismo, tem altos problemas de suicídio, acaba tendo depressão, né? Então, se você ficar no campo, o homem, a mulher, a família, não importa nem a discussão de gênero aqui, diminui um pouco o problema, né? Desse último restinho de êxodo rural do Brasil. Eu estava vendo que tem em Santa Catarina e tal, né? Tem muito trabalhador rural, né, que ele tem trabalho complementar na cidade, né? Sim. Então a propriedade dele ele acaba tendo assim uma subsistência ali pequena, né? Ele já não, embora ele tenha a propriedade, tenha lá, sei lá, o porco, a galinha, a vaca e tal, mas não é mais a principal fonte. Então esse cara ele tá desconexo de ele produz lá um pouco de ovo. Com o tempo ele vai abandonar, né? Com o tempo ele vai. Não, e o jovem não quer mais. Não quer. O jovem não quer mais. Ele muito monótono estar no campo assim. Muito monótono, né? Mas tu ia falar da violência. Ia falar da violência, né? Primeiro passo, esse mapa que eu acho bem interessante, que é onde tem as taxas de homicídio no Brasil. Então, eles perguntam muito aonde, né? Geograficamente, falam onde é que tá pegando. Aí eles usam sempre a palavra fronteira agrícola, né? Que é a área onde você está derrubando a floresta e começando a plantar. Quando não é o termo fronteira agrícola, é o estado especificamente, né? Então, a gente pode ver lá no estado de Roraima, aquela parte em azul mais escuro são as áreas indígenas, né? E aí ali que tem as áreas Yanomamis, que ano passado se discutiu muito, né? As pessoas invadem as áreas de indígenas para fazer garimpo, alguns plantam, não obedece, né? Outra área importante é aquele bico que tem em cima do estado de Tocantins, que chama Bico do Papagaio, ali é Pará, Tocantins, o oeste do Pará também, né? Só temos que tomar cuidado que taxa de homicídio é um troço que eles perguntam muito em prova, ela é um padrão de cálculo, né? 100 mil pessoas, quantas sofreram violência, né, na morte, né? Então, nessas áreas do Brasil é 50, 200, nesses tons mais azulados. Só que tem que lembrar que, por exemplo, o estado de Roraima inteiro tem 500 mil habitantes. Então, o número de pessoas em valores absolutos é baixíssimos que morrem no campo.
Só que estatisticamente é muito se comparado às cidades. Agora, se você chega, claro, que se chegar no Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia e Recife, aí em quantidades absolutas são muito maiores. A taxa de homicídio urbano é muito, muito grande, né? Então, às vezes é mais importante, se você pensar em segurança, a segurança urbana é mais efetiva do que a área rural, mas claro que a área rural também é importante, né? E uma coisa que aí é uma crítica minha, que eu faço abertamente, a reforma agrária é uma discussão, mas a impunidade é outra muito maior. Então, se tem pessoas sendo assassinadas lá no Pará, Roraima e Tocantins, é porque a Polícia Civil de lá não foi efetiva, a Polícia Federal não conseguiu pegar os caras, não foi para um júri, não foi para um juiz, porque se você pegasse os caras lá que realmente assassinaram sem terra ou indígena e faz um julgamento, prende lá uma meia dúzia, 30 anos e não solta os caras, eu tenho certeza que baixaria a taxa de homicídio. Os casos históricos, né? Eldorado dos Carajás, que é no bico do papagaio. Pô, os caras, né? Morreu na casa. Ficou impune. A irmã Dorothy. Ficou impune. O sul da Bahia, né? Ilhéus teve um negócio também bastante sério e tal. Isso vai ficando. Né? Vai ficando. E aí isso estimula, vou matar o cara lá, mesmo que não vai dar nada, assim, né? Às vezes tem arranjos entre... Não é sempre, né? Mas tem entre juiz da região e político, que é o dono das terras, né? E aí deixa o processo mais moroso, é parcial para um lado. Então isso aí deveria, né, acabar no Brasil. E fazer a reforma agrária também seria interessante. É que às vezes eles só associam assim, não fez reforma agrária, é violento. Não, é violento também porque não tem a punição, né? Ajudaria a resolver muitos problemas sociais no campo, né? Mas não todos. E me chama a atenção, né, que nós temos uma visão, muitas vezes, aqui no Sul, né, que esse é um problema distante, né, da nossa realidade, que é um problema lá do Nordeste, um problema do Norte, mas existem casos, né, de assassinos, de assassinatos. O Rogério pode até me corrigir aqui, o oeste do Paraná e Santa Catarina, há 100 anos atrás, praticamente, não era de ninguém, né, não era nem do Brasil, nem da Argentina. Então, aquela área estava em contenda, disputado entre os estados do sul, a fronteira não estava bem definida. Então, ali teve uma fronteira agrícola muito intensa de assassinato, grilagem de terras, né? Então, os municípios ali na região são bem conturbados. Aí isso diminuiu hoje em dia, foi mais para o norte do país, mas o oeste ainda é perigoso. O oeste do sul do Brasil, né? O interior do Rio Grande do Sul, né, tem as áreas que estão em disputa até por empobrecimento do solo, arenização, né, aquela situação toda. Então acho que essa é a nossa conversa aí, né, sobre o Estatuto da Terra, esse processo de reforma agrária. Então são tópicos que você deve aí dar uma acompanhada, né? Vamos deixar alguns links aqui se você quiser aí engordar um pouquinho mais aí do que nós conversamos. E é isso, meus amigos. Obrigado aí pela disponibilidade e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.